Meus amigos, minhas amigas, observando as mídias sociais, eu verifico que se cita muito pensamentos, ideias, conceitos de Carl Gustav Jung. Mas uma coisa que começou a me intrigar foi que eu não me lembro de ter visto ou ouvido, nos últimos tempos, conceitos a respeito do processo de individuação. E comecei a me perguntar, por que isso? Se é um conceito importante dentro da psicologia junguiana. Aí me veio uma ideia. O que é que significa individuação? Significa o indivíduo, dentro da sua espécie, seja animal ou vegetal, alcançar o máximo que ele possa nessa espécie. Um exemplo que eu sempre dou. O leão. Ele nasce leão e ele tem que aprender tudo que os leões fazem, e ele aprende com a fêmea, a mãe dele, e ele tem que atingir o máximo de leonidade. Qual é o máximo? Atingir a idade adulta, ou seja, sobreviver, aprender a caçar, caçar bem, e quando ele atinge a idade adulta, conseguir um harém. Normalmente, para conseguir o harém, ele vai, luta com outro leão, o derrota, toma o harém dele, vai lá, mata os filhotes dele, para que as fêmeas entrem no cio, e aí ele vai e as engravida, e elas passam a ter filhos dele. E ele, para atingir o máximo de leonidade, como eu estou chamando, ele tem que saber se defender, defender o seu grupo, fazer o maior número de filhotes possível. Enfim, ele tem que exercer, e exercer com competência, com habilidade e com força, aquilo que é o desígnio dele, que é ser o melhor leão, o rei da espécie. Ou seja, ele tem que se individuar como leão. Ele tem que saber fazer mais do que normalmente os leões fazem. Ele tem que desenvolver astúcias, ele tem que desenvolver recursos que os outros leões não têm, por isso ele se torna dominante, porque ele vai vencendo seus adversários até que chega a velhice. E ele, acontece que se ele não morrer de uma doença qualquer, ele vai ser derrotado. Mas isso faz parte da vida. Não porque ele não tenha qualidades, é porque ele já não tem mais a força necessária para exercer aquilo que a natureza selvagem exige dele. Conosco, a mesma coisa acontece. Nós temos que aprender, primeiro, nós nascemos na coletividade. Recebemos a instrução e a educação dos nossos pais, ou seja, da coletividade, através dos nossos pais, através da escola, através dos parentes, através dos amigos, através dos estudos todos. Então, nós estamos cheios de coletivo. Cheios. Nós participamos de todos os problemas do coletivo, e isso, inclusive, é estimulado, não que eu esteja dizendo que não se deve fazer, não é isso, mas é estimulado pelo coletivo. Porque você vive do coletivo, o coletivo lhe deu tudo que você tem, inclusive a possibilidade de você ter emprego, de você ganhar dinheiro, de você ficar rico ou ficar pobre, tá? Então, o coletivo lhe deu a palavra, lhe deu recursos. Você é um ser humano, por causa do ser humano, vírgula, você é um animal que pensa, que raciocina, que é lógico, por causa do coletivo. Mas, para que nós atinjamos o máximo dentro da coletividade humana, nós temos que nos tornar humanos. Você disse, mas peraí, você está dizendo o tempo todo humanos, e no entanto está dizendo agora que a gente tem que se transformar em ser humano? Sim, porque nós ainda somos animais. É só você entrar no noticiário para verificar o quanto nós somos animais. É só você estar no Instagram, no Facebook, para verificar como nós somos animais. Não tem muito o que escolher, não. É só você abrir a página policial de um jornal ou começar a escutar as notícias e ver como nós somos animais. Nós queremos sempre destruir o outro, ser melhor do que o outro. O nosso grupo é o melhor, o grupo do outro não presta, eu quero dominar o grupo do outro, eu quero matar o grupo do outro, eu quero liquidar o grupo do outro. História do mundo. Nós somos ainda animais
querendo manter esse território e dominar o território dos outros. Tá bom. A individuação vai dizer o contrário. Você tem que sair do coletivo, embora permanecendo coletivo e usando o coletivo. Não, mas peraí, é como Jesus Cristo dizia, quando ele está perto de ser morto, ele faz uma prece, está no Evangelho de João, ele diz assim para os apóstolos: Senhor, não os peço que os tireis do mundo, mas que eles estejam no mundo sem ser do mundo. Claro, porque todos nós vivemos no mundo, nós vivemos no seio da humanidade. Nós não podemos simplesmente deixar a humanidade de lado, nós somos seres humanos, mas seres humanos ainda animais. Nós somos híbridos, estamos na transição do animal para o humano. Animal para o humano. Na maioria das vezes, nós somos muito mais animais. Dentro de casa, na rua. Eu vejo agora com essa pandemia. Nós estamos, numa autoproteção, naturalmente, agindo como animais. O outro é meu inimigo. O outro é um perigo para mim. Eu, quando vou no mercadinho aqui perto de casa, o que é que eu faço? Eu entro e fico vendo. Tem pessoas normais que a gente se aproxima assim 1 metro, fica na dela, está fazendo o trabalho dela, como eu também. Mas tem outras pessoas que você está a 4 metros dela, quando você anda um pouquinho, ela corre para o outro lado, mas ela está sempre lhe olhando. Ele é o inimigo, ele vai me contaminar. É o terror constante. O outro é meu inimigo, o outro é um perigo. E essa vai ser também uma grande conquista dessa pandemia, que nós vamos, estou vendo muita gente falar de fraternidade, no amor, etc. Sim, tudo bem. Mas eu saio com a minha família para fazer alguma coisa necessária, essencial. Vem outra família, o que é que eu faço? Me afasto dela, ela é um perigo. Eu estou me protegendo, sim. Os animais também fazem isso. Eu marco meu território, que esse território é meu, o outro é meu inimigo, mas é meu território. Aí vocês vão me dizer, e o que é que significa individuação? Eu alcançar minha singularidade. Eu pensar diferente do coletivo, embora esteja no coletivo, embora eu use os recursos do coletivo, inclusive, para exprimir minhas ideias, porque eu tenho que usar a escrita, eu tenho que usar a palavra, que me deu isso foi o coletivo, a língua, a linguagem, não é? Foi o coletivo que me deu. Aí vocês vão me dizer, então, mas como você pode dar um exemplo de individuação? Eu digo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é um exemplo de individuação que é aplicável ao nosso. Se eu estivesse na Índia ou na China, eu usava Buda, usaria Confúcio, enfim, os grandes pensadores de lá. Se eu estivesse nos países árabes, muçulmanos, eu usaria Maomé. Mas eu estou no Ocidente. Logo, eu tenho que usar Jesus Cristo. Jesus, um certo dia, estava fazendo sua pregação, quando um doutor da lei levantou o dedo. Isso eu estou presumindo que ele levantou o dedo. Ele arguiu Jesus. Mestre, puxando o saco, veja os que têm sabedoria, ou seja, o corvo e a raposa, envolvendo. Qual o maior dos mandamentos? Jesus respondeu com a linguagem que ele entendia, o Shema Israel, que significa ouvi, ó Israel. Ouvi, ó Israel. O Senhor teu Deus é um só. O Senhor deverás amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu ser. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a si mesmo. Isso ele está acrescentando. Porque o Shema de Israel é uma prece que os judeus, homens, as mulheres não, têm que dizer todo dia, para estarem sempre recordando que tudo se deve a Deus, a Jeová, a Iavé. Na verdade não é Jeová, é Iavé. Muito bem. Então o homem disse, respondeste bem. Mas aí Jesus tinha colocado esse amar ao próximo como a si mesmo como um mandamento maior. Ele disse, sim. Quem é o meu próximo? Claro que ele sabia. O próximo era outro judeu, porque nós não somos próximos dele. Nós somos os imundos não judeus. Como para o árabe, nós somos os cães infiéis. Como para o cristão, eles dois também são. Ou seja, como também aqui dentro,
Para os espíritas, o católico é, para o católico, o espírita é, para o protestante, o humanista é, o espírita é, e assim sucessivamente. Então, essa luta, porque a religião só serve para dividir. Religiosidade serve para unir, mas religião é para dividir, porque é instrumento de poder constantemente. Mas aí Jesus conta para ele uma parábola. Disse um homem de Jerusalém para Jericó. Parece até as notícias da televisão. Foi assaltado por bandidos, bateram muito nele, deixaram ele como morto, roubaram tudo dele e foram embora. Nisso desceu um sacerdote, que era aquele que fazia o sacrifício, porque o templo de Jerusalém era também um magarefe, né? O sacerdote era um magarefe, que era ele que matava os bois e os animais todos que eram levados para rituais, dentro de todo o contexto ritualístico. Viu o homem caído. Olha que o tempo todo Jesus fala no homem, não diz qual a nacionalidade do homem. Viu o homem caído, passou ao largo e foi embora. Veio um levita, que fazia parte da única tribo de Levi que não teve território, porque ela ficava disseminada entre as outras tribos e guardava as tradições da fé judaica. Bom, viu o homem caído, foi embora, largou o homem lá. Nisso veio um samaritano, o grande inimigo dos judeus na época, inimigo interno, como o palestino é hoje. Então, se você quiser, substitua samaritano por palestino. Então, o homem, quando viu o outro caído, foi lá, viu que ele estava vivo, atendeu ele, botou vinho, azeite, que eram remédios também, na ferida do homem, limpou-as, botou ele no cavalo, levou para uma estalagem, disse ao estalajadeiro: toma conta dele, e está aqui um dinheiro, na volta, se você gastou mais, eu devolverei. O estalajadeiro era honesto, né? Bom, o que acontece? Aí Jesus pergunta para o doutor da lei: quem foi o próximo daquele homem? Ele não teve coragem de dizer: meu inimigo foi o próximo dele. Quer dizer, o meu inimigo agiu melhor do que os meus outros dois amigos que são da minha fé. Jesus fazia armadilhas fantásticas com a palavra. A individualidade dele, a individuação dele estava nisso. Ele usa os argumentos da coletividade e coloca a coletividade em xeque. Que o homem estava pensando como um coletivo judaico. O doutor da lei. Aí ele diz assim: aquele que usou de misericórdia para com ele. Fez uma hipérbole. Olha, usou um recurso para não dizer o samaritano, não dizer o meu inimigo foi melhor do que os meus amigos. Jesus virou para ele e disse: vai tu e faz o mesmo. Aí vocês dirão: realmente, aquele sacerdote, aquele levita foram miseráveis. Não, não foram não. Eles agiram corretamente. Como assim, Djalma? Eles agiram corretamente? Porque ele tinha um coletivo religioso dentro deles. E o coletivo religioso dizia que eles dois, porque pertenciam à classe religiosa, não podiam tocar em cadáveres nem sangue, porque eles ficariam imundos e não podiam exercer a profissão deles. Então, eles cumpriram o que a religião deles mandava. Eles foram absolutamente corretos. Porque a religião serve para separar. A religião não serve para unir, a religiosidade une, a religião separa. Basta vocês olharem em volta. Se você é espírita, o católico, olha o espírita, o evangélico, o umbandista, etc. Comece a olhar o candomblé. As lutas que tem aqui. Porque a minha religião é sempre melhor do que a sua. A individuação de Jesus mostra que não. Ele vai contra, porque na época era a dominação, era escravizar o outro, era a guerra, era eu matar o outro. Ele vai e diz: ama ao teu inimigo. Amor ao inimigo. Isso é o máximo da individuação. Você amar o inimigo. Que convite maior do que esse? É sair do coletivo absolutamente. Porque o coletivo diz: o inimigo seu, lem com ele, acabe com ele, mate ele se possível. Não é? Então, que tal pensar na individuação, que as pessoas não estão muito falando nela? Vamos meditar?